Bom dia mais uma vez. Eu prometo que é a última vez que venho aqui ao palco, senão estarão sempre a ouvir-me. Eu vou falar agora um pouco mais em pormenor sobre a agenda mobilizadora, que foi uma pequena apresentação para o Sr. Secretário de Estado, e depois segue-se uma mesa redonda com alguns elementos do Advisory Board. Como foi dito há pouco, aquilo que pretendemos é alterar o perfil da indústria portuguesa das duas rodas, de uma indústria que serve especialmente, atende às encomendas dos clientes, passar a desenvolver o próprio produto e tentar convencer os clientes de que são as melhores soluções para os seus produtos. O que é que isto vai obrigar? Vai obrigar a que haja uma fidelização ainda maior por parte dos clientes à produção nacional e a manutenção e a criação de mais postos de trabalho e maior desenvolvimento. O consórcio, vocês já o conhecem, já viram aqui assim muito rapidamente, mas aqui uma palavra de agradecimento pelo empenho que tem sido posto pelas empresas que participam e as NSIs no consórcio, porque sem esse empenho não tinha sido possível, ou não era possível estar a concretizar esta agenda como tem vindo a ser feito. E isso é extremamente importante. E estou convencido que vamos continuar assim. E estas empresas demonstram que sabem trabalhar em conjunto, embora não tanto como nós gostaríamos, porque as interações económicas entre os membros do consórcio são muito difíceis. Já fizemos ressaltar isso a quem de direito, no sentido de ver se era possível alterar, mas estamos convencidos que este consórcio e o setor das duas rodas sairá mais fortalecido no fim deste projeto. Os work packages, temos 9 work packages em que é bicicletas elétricas e convencionais, em que temos novas bicicletas elétricas e convencionais, em que já temos aqui alguns protótipos, mas outros irão ser desenvolvidos. A mesma coisa no que diz respeito às cargo bikes. Podemos dizer que começamos a ter tradição a fazer quadros para cargo bikes e que já somos uma referência, portanto, dentro da Europa nesta área. Mas desenvolver todo um projeto de cargo bikes, estamos aqui, é esta agenda que vai apresentar os primeiros produtos. Também um motociclo elétrico, que está aqui, a Maria, que está em protótipo, mas também é uma entrada numa nova área que o público português e a indústria portuguesa não estava habituada. Depois os componentes. Os componentes, podemos dizer que são a parte forte da indústria portuguesa, onde queremos que se continue a investir mais, porque os diferentes componentes são aquilo que vai prender os nossos clientes a continuarem a apostar. A montagem é importante. Nós somos o maior produtor da Europa de bicicletas, mas a qualquer momento, não é bem a qualquer momento, mas se houver outros países com mão de obra muito mais barata, eles podem ir embora. Nós temos muita competência nesta área, mas é nos componentes que queremos aumentar e irá ser feito um grande esforço. Quadros de bicicletas, vocês conhecem alguns exemplos, estão aqui, Triangles e outras empresas que estão aqui assim representadas, mas também toda a investigação que está a ser feita para conseguir novas ligas de alumínio que se adaptem melhor ao desenvolvimento das bicicletas, ao fabrico das bicicletas. E isso é extremamente importante para diminuir a pegada carbónica e para termos produtos mais adequados. Aros e rodas, que temos grandes fábricas, uma das maiores fábricas, ou a maior fábrica da Europa de rodas, mas há produtos inovadores dentro das rodas que já estão a ser implementados, mas também outros componentes que visam aumentar a qualidade. Porque a nossa indústria não é indústria de entrada de gama, se assim se pode dizer. Nós não estamos nos produtos baratos, não podemos estar. Estamos nos produtos de elevada qualidade e é aí que nos queremos diferenciar.
Também um outro work package onde estão acessórios e estruturas, suportes para veículos, onde temos, por exemplo, estações de lavagem e outros equipamentos, novos porta-bagagens, etc. Ou seja, estamos com uma solução que, no final da agenda, poderá dar resposta a termos uma bicicleta. Vamos tentar que seja uma bicicleta com todos os componentes portugueses. Depois, obviamente, que temos aqui também a digitalização. Estes processos de fabrico, no mundo atual, não podem estar arredada a digitalização e temos não só a digitalização, mas também a logística como áreas importantes deste setor. Obviamente, um centro de tecnologia, já falei nele anteriormente, mas iremos falar dele para o ano, porque está a dar os primeiros passos, e um programa de formação, que este programa de formação, e aos membros da agenda que estão aqui, mais uma vez, se pretenderem levar a efeito as suas ações, digam-nos para podermos transferir verbas para vocês, porque aquilo que ficou desenhado no início foi que a Abimota faria este serviço, mas como não pode prestar serviços aos membros do consórcio, é difícil, então o dinheiro está à vossa disposição para poderem fazer essa formação. E depois também a promoção, que irei falar mais tarde. A execução física e financeira, este slide já foi passado há bocadinho, nós estamos ligeiramente abaixo daquilo que seria de esperar, mas o feedback que temos das empresas é que a sua grande maioria até final do próximo ano consegue cumprir os objetivos. Temos algumas que já nos falaram para 30 de junho e estamos convencidos que conseguimos atingir os objetivos financeiros do projeto de investimento. PPS. É esta a situação e, como referi muito brevemente na presença do Sr. Secretário de Estado, estamos a fazer uma reformulação neste momento da agenda, onde temos 8 novos PPS e aumentamos o investimento. E isto é importante. Isto quer dizer que existe confiança, embora o mercado não esteja muito famoso, mas existe confiança por parte do setor, que é um setor que merece aposta, que tem futuro e que vamos conseguir dar a volta e continuar a marcar uma posição liderante no mercado. E se queremos ter mercado, temos de nos promover. E por isso, o próximo ano é um ano extremamente importante para nós. Temos aqui um quadro dos acontecimentos, dos certames, onde iremos estar no próximo ano, onde, obviamente, que há uma forte presença na Europa, que são os nossos principais mercados de venda, de exportação, mas temos aqui apostas claras também no mercado no norte-americano e Estados Unidos. Não sabemos muito bem o que é que vai ser, não é? Acho que ninguém sabe, mas queremos ir ao Canadá e começar a explorar de uma forma muito sistemática esse mercado, porque são mercados alternativos que nos podem dar continuidade na exportação. E temos de acompanhar também, obviamente, aquilo que é feito e mostrar aquilo que somos capazes de fazer também noutras paragens e por isso teremos presença e marcaremos presença em Xangai e em Taiwan, porque são centros de desenvolvimento do setor das duas rodas. Queria chamar uma especial atenção à Expo 2025 em Osaka, porque no pavilhão de Portugal teremos a oportunidade de estar com uma representação do setor durante 2 dias, portanto, no pavilhão de Portugal, que eu penso que é um marco que poderá também levar-nos não só ao Japão, mas também a todos aqueles que visitarão a feira nesses dias, a presença daquilo que somos capazes de fazer no setor da mobilidade suave. Pronto, eu ficava por aqui e agora iríamos dar continuidade e pedia à Regi que chamasse os restantes intervenientes para a mesa.
Seguimos na palavra de Manuel Marcílio, da Conebi, Diogo Fula, da Bat Power e Miguel Araújo, da Bomba 9. Talvez explicar um pouco o que é que fazem estes senhores dentro dos órgãos de gestão. Vamos levantar. Dentro dos órgãos de gestão da agenda mobilizadora para as duas rodas existe um órgão que se chama Advisory Board. Estes senhores têm especial responsabilidade em recomendar-nos aqui o que é que deve ser feito, quais são as tendências, na opinião deles, do setor e alertar-nos para aquilo que deve acontecer no setor da mobilidade com uma visão diferente. Nós estamos dentro das bicicletas, entre aspas, das bicicletas. Está muito dentro das bicicletas, Manuel Marcílio, da Conebi, mas os outros dois participantes estão fora do setor das duas rodas, mas com um pezinho lá dentro. E, portanto, têm uma perspectiva diferente. E diria à Regi para continuar e fazer as apresentações. Não? Ok? Então, seguimos. E dava a palavra ao Manuel Marcílio para poder continuar. So, bom dia. Obrigado for the invitation. I unfortunately do not speak Portuguese, so I will have to speak in English, but I hope you will help me in case I have to translate a few words. It's very nice to be here. Thank you, Jill. Thanks to everybody and all the organizers for inviting me. For the ones that do not know me, I'm Manuel Marcílio, working for Conebi. Conebi is the Confederation of the European Bicycle Industry, representing the bicycle, but also the bike parts and accessories industries at the European level. We are a confederation, so our members are the national associations in the different countries. That's why Abimota, I'm very glad to see that Abimota is one of our members, representing Portugal, very active within all the discussions and the working groups that we have at the European level. We also have Pedro Araújo in the board of Conebi, so this reflects the commitment, I think, and the activity of Portugal within the European discussions. It's nice to be here because I see a lot of things, concrete things. I was told this morning that I like to talk about Portugal when it comes to European discussions. And it's true because I see developments. And I think that the European Union is looking for examples, good practices, best practices. But this must be framed, I think, within the discussion that is about where we as Conebi, we see mobility going on. What's the role of smooth or light mobility? What are the variables in this discussion when it comes to the role of the European Union? And then what could be the future looking like? So what I see is a big change in mobility. Big one. I think everybody knows about the big decline in car sales. That's, for me, not a surprise, unfortunately, somehow as well, because we're talking about people's lives and jobs and growth. That's really serious. But car sales are going down a lot, are declining a lot. At the same time, we see that there are new patterns when it comes to mobility. Light, smooth mobility is definitely the crucial one, in my opinion. The focus on urban mobility is what we're working on in Brussels. We see the newer generations think in a different way about cars. There's nothing against cars, but the status symbol that comes from my parents or my grandparents is completely different. Cars are too expensive for the moment. They're not fit for cities. And that's why they're looking for other options. And that's why we see more people cycling.
despite the market slowdown, people continue to cycle. That's not something, let's say, that is discouraging, I think, this industry. We see more people buying new kinds of products, smaller products, cheaper products. I would call them personal mobility devices, e-scooters or e-kick scooters, motor wheels, overboard, then of course bicycles and e-bikes. So when it comes to this, I would say that still number-wise, the e-bike is the most sold electric vehicle on the market. I thought that probably in some years car sales could replace, e-car sales could replace e-bikes. Still e-bikes are the most sold electric vehicle on the market. Cities are changing, definitely. We see it in, let's say, in some countries more, in some countries less, but we see a change. I always use the example of Brussels. I come from Brussels. I'm not Belgian, as you can hear from my accent, but I live in Belgium. I live in Brussels. And when I arrived 10, 11 years ago, it was famous for being one of the most congested cities in Europe. And things are changing. If there is, let's say, political will, and then the mindset of the users is changing, then you also see cycling lanes, you see more people cycling, less afraid to take a bicycle or new light mobility products. 30 kilometers an hour, I see that as a big change. Less people are incentivized to use the car because the average speed, actually the maximum speed, is going down to many streets to 30 kilometers an hour. Parking places are becoming extremely expensive. People do not like anymore to be stuck in traffic and taking their calls during work in big cars. It's becoming also, I would say, stressful and dangerous to drive a car in cities. So if we put all these things together, then of course, I think that bicycles, e-bikes, and let's say two-wheeler vehicles, scooters as well. I come from Italy, so a country which is very close to, let's say, the scooter and the motorcycle mindset. These are going to be more and more prominent, I think, in our market. So I see a brilliant future when it comes to the usage of light means of transportation, bicycles, e-bikes, and also scooters. But we need to be careful, I think. In the past, somebody said we could see by 2030 roughly 30 million bicycles and e-bikes sold on the market. I don't know. I think it's difficult, and I'm not sure that these are going to be the numbers for the future. But I'm very confident, and I think many people are confident of the fact that the future is very bright, and the numbers are going to rise for those kind of vehicles, while at the same time, for car sales, like I said, it's going to be much less in the future. We are in Brussels because we have to speak with politicians, with the politics. And I think that we can see a bright future because we see a change in mindset from the user side. We see a change of mindset from when it comes to city municipalities, smaller, let's say medium or bigger ones, having a different mindset, a different approach to what I've just told you, for example. But we need to be sure that we continue to promote, number one, more funding, European funding to be given to the national level for cycling infrastructure, more money to be given for communication at European and national level to promote the role of bicycles and e-bikes and two-wheeler vehicles more in general. I think we need to be very firm in promoting the idea that the e-bike, the one up to 25 kilometers an hour assistance, is a bicycle and not a motorcycle, a cycle with a motor that is not classified as a motorcycle. That's fundamental for us. The freedom of a bicycle, if you want to buy a helmet, if you want to buy an insurance, you can use it free wherever you want. These are not small details, and we have to preserve that. And the last thing I would like to say, which is part of, I would say, of a complete story, it's the industrial dimension of the two-wheeler industry, meaning the societal and the economic benefits which derive from an industry that, like in Portugal, is investing, is providing jobs and growth,
So what we're saying in Brussels is, please support us with all those things, also because we are an industry which is investing, which is giving jobs, and we deserve to be seen as one of the main current and future actors in this mobility transition. Muito obrigado. Diogo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, neste sítio. Agradecer também à organização por sermos convidados. E em nome do Battery Cluster, queria dizer que não podia concordar mais com as palavras aqui refletidas pelo colega. De facto, eletrificação chegou e vai ficar. E apesar disto ser aqui quase como um mantra repetido por toda a gente, eu acredito que o centro das cidades, efetivamente, cada vez vai ser mais requerido pelas cidades e pelos municípios a menor circulação de automóveis dentro das cidades. E isso aqui abre uma grande oportunidade para a mobilidade mais leve. Acredito também que isso vai obrigar, pela própria natureza do mercado, a que haja abertura de hubs para intermodais, para a transferência entre as pessoas que vêm de fora das cidades, que também é uma tendência que estamos a ver. As cidades cada vez estão mais repletas de pessoas, as pessoas querem se afastar da confusão, não querem ficar presas no trânsito, movimentam-se para fora e depois esses hubs vão permitir que elas cheguem façam a transferência para soluções mais leves, ou transportes públicos, e depois o last mile, como se costuma dizer, seja feita então com soluções, quer seja por scooters ou por bicicletas de aluguer rápido. Portanto, creio que vai ser isso. Outra coisa que eu acho interessante, eu vinha hoje para cá e vinha a tomar atenção a diferença entre a utilização das scooters alugadas e também a quantidade de scooters compradas que existem e a forma como as pessoas utilizam de forma muito distinta. Ou seja, apesar de estarem muito disponíveis e ser barato, as pessoas poderem sair do metro e alugar as bicicletas, há muitas pessoas que andam com as trotinetes consigo, transportam-nos no metro, fazem aquela last mile por si mesmo e são responsáveis por essas mesmas meios de transporte. Também acredito que existem outros modelos de negócio que podem ser utilizados. Eu fui um utilizador de uma bicicleta elétrica quando morava e trabalhava no Porto durante 2 anos, e andar no Porto de bicicleta nem sempre é fácil, principalmente quando falamos de andar ali na circunvalação. Quem é do Porto ou quem já andou na circunvalação sabe o que é que eu falo. Mas mesmo assim, esses modelos de aluguer de mais longo prazo, portanto estamos a falar de 6 meses, 1 ano, também é uma forma de quem está a operacionalizar portanto, esse negócio não ter uma responsabilização sobre a pessoa. Portanto, não é tão fácil vermos os maus tratos às trotinetes que temos visto e que toda a gente sabe que acontece. E ao mesmo tempo continua a complementar completamente tudo o que é o circuito e a distribuição depois de pessoas pela cidade. Portanto, eu acho que nesse aspecto, eu acho que a mobilidade leve está muito bem posicionada e acho que vai ser crucial para a mobilidade dentro das cidades nos próximos anos. Miguel. Obrigado, Gil. Começar por agradecer o amável convite que foi dirigido à Mobinov Cluster Automóvel para estar presente no evento, mas também ser membro do Conselho Consultivo desta importantíssima e interessantíssima agenda. Cumprimentar o Gil, Pedro Araújo, a professora Ana Reis, nos 3 que são, digamos, a força motriz desta agenda, cumprimentar todos aqueles que participam na agenda e que nos apresentam hoje os resultados de uma forma absolutamente transparente, mas muito eficaz. E eu queria começar com esta nota prévia relativamente àquilo que já tive a oportunidade de assistir. Costuma-se dizer que o primeiro impacto é aquilo que é o mais importante, porque depois determina o nosso pensamento para aquilo que vai acontecer a seguir. E, de facto, o primeiro impacto, não só da organização, que é de facto extraordinária, num local idílico que nos permite inspirar
relativamente aos desafios que temos pela frente, mas sobretudo porque, de uma forma muito clara e objetiva, tiveram a vontade e a audácia de apresentar resultados. Há um estrangeirismo que costuma dizer do accountability. Creio que não existe propriamente uma tradução à letra para Portugal, mas este mecanismo de prestar contas relativamente aos financiamentos públicos que obtemos para determinados fins foi aqui muito bem traduzido. E ainda bem que tivemos aqui o representante do Governo a poder ouvir, não só aqueles que são os resultados evidentes, foram aqui apresentados, mas estão ali as provas, mas também aquilo que é o caminho que pretendemos continuar a desenvolver. E esta vontade de que este não é um mero projeto, é uma agenda mobilizadora, e o termo de mobilizadora quer dizer que estamos a mobilizar os principais atores desta fileira industrial em torno de uma estratégia que promova a competitividade da indústria, uma competitividade internacional, como o Angelo aqui há bem pouco apresentava, mas também criarmos os mecanismos de resiliência que agora são tão falados para poder face às adversidades ou à concorrência ou à ameaça de entrada de outros mercados neste setor industrial. E, portanto, quero deixar aqui esta nota de enorme apreço por aquilo que são os resultados evidenciados, destacar também a importância, e faço questão de o fazer recorrentemente, destas sinergias que são criadas no quadro das agendas e que vocês aqui corporizam de uma forma muito efetiva e que tem a ver com, digamos, a criação de políticas públicas direcionadas para promover determinados fins e depois onde, num casamento, digamos, quase perfeito, ou perfeito, quem diria, entre aquilo que são instituições públicas e privadas, conseguem criar aqui um triângulo de trabalho em função de um objetivo comum. Este é um bom exemplo daquilo que é uma parceria pública ou privada. Este foi um conceito que há uns anos foi quase proibido ou banido do léxico português, mas é uma dimensão na qual eu aprecio e acho que é uma boa ferramenta de trabalho e de desenvolvimento e, portanto, aqui também tem que ser destacada porque o trabalho entre as empresas, os centros tecnológicos, as associações empresariais são evidenciadas e são, sobretudo, testemunhadas por aquilo que nós já pudemos ver durante a visita. Relativamente ao desafio que lançaste na primeira pergunta, relativamente àquelas que podem ser as grandes tendências macro, digamos assim, no quadro da mobilidade, algo me parece que é absolutamente objetivo. É que a mobilidade, num futuro que já é o presente, é uma mobilidade integrada, elétrica e sustentável. E isto corresponde à matriz também estratégica que a própria Comissão Europeia tem desenvolvido e que esta agenda também corporiza, que é a dimensão sustentável. Apesar de tudo, temos aqui uma agenda que é uma agenda verde, onde a componente elétrica é cada vez mais o futuro também das próprias duas rodas e que, portanto, está aqui a ser sedimentada no quadro desta nova abrangência de mobilidade que está a ser criada. A mobilidade hoje é, digamos, um pilar central em qualquer definição estratégica de uma vida cotidiana ou até mesmo de uma vida de cidade, como já foi aqui partilhado. A mobilidade hoje é falada, digamos, por tudo e por todos, face aos desafios que hoje nos são apresentados. No meu caso do automóvel, são absolutamente, podemos chamar, revoluções em vez de desafios, mas no caso da bicicleta já não é se calhar tanto uma revolução, é no fundo aquilo que podemos acrescentar de valor para continuar a dinamizar este mercado. Eu costumo dizer que neste momento nós somos inundados diariamente por notícias, comentadores em torno da mobilidade, em torno da indústria automóvel. Só nos falta mesmo ter o José Milhazes também a comentar esta questão da indústria automóvel, porque de facto toda a gente hoje comenta a indústria automóvel e da mobilidade, perceba, seja do meio ou não. O José Milhazes é um jornalista português que nós temos aqui em Portugal e que de vez em quando faz comentários, só para situar. E, portanto,
a mobilidade veio para ficar elétrica, já é uma realidade, independentemente da timeline que possamos ter aqui, dos 5, 10 anos ou dos 15 anos, das metas que foram estabelecidas, a mobilidade elétrica é uma certeza, ao contrário do João Félix, que é sempre o próximo ano é que vai ser o ano dele. A mobilidade elétrica é de facto uma realidade, e desculpem-me os benfiquistas, mas é de facto uma realidade que vai ter que ficar, veio para ficar e para ser consolidado. Eu acho que aqui, e no quadro da mobilidade, há aqui um importante desafio, que é de pensarmos como é que a mobilidade é útil aos cidadãos. E o que é que eu quero dizer com isto? No campo empresarial, e os empresários que aqui estiverem vão compreender perfeitamente isto que eu vou dizer, normalmente quando as áreas comercial ou de marketing estão a desenvolver uma estratégia de vendas para os seus produtos, definem aquilo que é o mapa da jornada do cliente. Desde o momento em que queremos despertar o interesse do cliente, a ativação, depois até uma possível entrada na loja, no site, até à venda e ao pós-venda. É definido um mapa da jornada do cliente. Eu acho que nós temos também de perceber qual é o mapa da jornada da mobilidade dos cidadãos. E, em função disso, criar mecanismos de resposta que atentem às necessidades das pessoas. Porque eu também, como cidadão, como todos vocês, temos as nossas necessidades. E eu não quero que se deixe de usar carro, quero que se continue a vender mais carros. Mas, de facto, o paradigma de uso, esse sim é que é diferente. Aliás, as projeções que existem é que o negócio da mobilidade no seu todo possa aumentar até 2030, 2035 em 30%. É evidente que não é com o recurso à venda de carros, os carros vão continuar a ser vendidos, vamos continuar a assistir a aumento de vendas ao nível dos automóveis, mas não há razão daquilo que estávamos habituados, a um nível muito mais baixo, provavelmente 2 ou 3%. O que quer dizer que há aqui um novo mecanismo, ou um novo modelo de negócio que vai ser criado em torno da mobilidade e que nós temos de saber aproveitar. Um deles é perceber, de facto, quais são as necessidades dos cidadãos. Eu gostava de muito vir, eu moro em Famalicão, por exemplo, gostava de vir e trabalhamos no nosso escritório em Matosinhos, gostava de vir até Matosinhos e depois poder deixar o meu carro e se calhar circular até o meu escritório numa bicicleta. O que é que eu preciso? De um parque de periferia. E é isso que as cidades hoje em dia se calhar ainda não têm capacidade para responder. Criar soluções alternativas onde eu possa integrar a minha mobilidade de carro, porque de comboio demora-me 1 hora a chegar aqui, eu não posso ter 1 hora de comboio, mas perceber que eu posso chegar de carro à entrada de Matosinhos, ter um parque de periferia, onde depois pego na Maria, por exemplo, ou noutro veículo, e transporto até ao escritório, e com isso alivio a pressão das cidades. E, portanto, há aqui um desafio que é importante, que é de perceber, e este desafio já não é a longo prazo, porque já não é só das grandes cidades europeias, ou em Portugal, do Porto ou de Lisboa. Eu conheço bem o quadrilátero urbano de Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão, e são cidades de média dimensão que já estão a ficar absolutamente pressionadas pelo congestionamento pelo trânsito. E, portanto, é importante também criar estes mecanismos, já não é só para as grandes cidades europeias ou para as grandes cidades dos vários países. As cidades de média dimensão também já sofrem com esta pressão e, portanto, é preciso começar a criar estes mecanismos que traduzem aquilo que se designou por mobilidade como serviço, Mobility as a Service. Porque a integração, estes vários mecanismos de mobilidade, são uma das respostas importantes para podermos criar soluções para a dita jornada de mobilidade dos cidadãos. Muito obrigado. Antes de passar ao público, eu iria pôr mais uma questão. Aqui ao Manuel, a questão é o que é que nós podemos, o que é que a indústria das duas rodas pode esperar da União Europeia? Well, that's quite a big question. I will try. First of all, if you allow me, I would like to have a few comments from what I hope I understood, because I mean I was not using translation. Multimodality. I think this is one of the key concepts, and definitely I think that light mobility and two-wheeler vehicles, they totally fit within the picture of multimodality. And I use again the example of Belgium. Lots of people from the countryside, they leave the car. They use the car. Nobody's against the car, but they leave the car in the outskirts, and then lots of trains, they go into the city.
That's what I would call smart mobility. And again, we go back to the approach you have as a user to mobility. You don't find it anymore as, I kind of like it. No, you think it's smart to do it. You leave your big cars, you see lots of big cars, and still, you go by train. So I fully agree. We will see more and more of that. And I think we will see more and more people using that kind of approach to go to urbanized contexts. Because at the end of the day, we know that cities are going to be more and more urbanized. That's very clear. We will see more people in cities. Now, going back to the question, Jill, what can this industry or industries expect from the EU? It's a big question mark, but again, I'm confident, and I will tell you why. I'm confident on the market side, for what I told you very briefly before. Politically, I think that it's a mix of factors altogether in this moment. And the European Union likes very much the bicycle industry. They like it because many, many years ago they thought, and also because we did not have the advent of the e-bike, but they thought that the industry was a small industry, not really counting within the European economy. And the mantra in Brussels is always jobs and growth, competitiveness. That's the key of the game. And by explaining and by showing year after year the development of the industry, the investments, they started slowly to realize that we're not that small, number one. They started to realize that we can be an interesting and appealing solution, but they also understood that politically speaking, and that I think goes beyond the European level, and it goes also to the national level, you can convince your citizens, politically speaking, that by reshaping somehow, you will always have conflicts, of course, but reshaping cities can also be a trigger for people to vote for certain programs. They see that at the European level, they feel that from the national authorities. In the European Parliament, you attended a few weeks ago, we had an event in the European Parliament, and we had several representatives from the European Commission, the ones responsible for industry policies, for mobility policies, and for research innovation policies. I think this conference is about all of them. They all agreed with the fact that the EU has a role to play in supporting the national level, every country with more funding for cycling promotion, because lots of the money used at national level is European funding. We are working to have in the next, it's called multi-annual financial framework, more money to be foreseen for cycling-related policies, starting from safety, so bicycle infrastructure. They know that they have to engage with our industry in the so-called transition pathway of the mobility industries. So they say, we always focus on the car industry. Now we have to focus on the car industry, on the bicycle industry, on the train manufacturers. Let's say, let's focus on more than one segment. The car industry has smartly used a lot of European funding also for research, innovation, and development, pre-competitive projects. The e-car is basically the manifestation of that. I think that if we talk about digitalization, data collection, the Bike Innov project with all the R&D and I that comes with that, Portugal is a cluster. I think that there is a lot of potential for the EU to start using some policies for specific projects which are linked to the bicycle industry. To cut the story short, I think, again, we are, I think, in a good position with the European Union, but we need, at national level, to see the developments, the actions, the projects that we see, for example, in Portugal. And maybe one more point, if I'm not mistaken, about the triangle between public, private, and then the associations. I think this is also important to reply to your question. We need to strengthen the message with the European Union that we cannot, as an industry, we cannot do things just by ourselves.
what is happening in Portugal is seen by the European Union as a benchmark. European funding can go to the national level for industrial projects. Basically, that's the story. So we want to replicate this model in other countries. And the European Union is starting to see that advantage. It's not confirmed yet, but let's say some rumors are saying that it's possible that next year the European Commission is going to make its own study about how to reshore more components production to Europe. And also in a global scenario of countries with different rules, how to somehow make Europe more competitive in terms of manufacturing, in terms of developing research, innovation, and development projects vis-à-vis other countries, especially coming from Asia. So I think that we have to continue to use the economic angle of the industry. I think we need to show that synergies are needed, and I think we need to continue to show that the industry is committed to work with, let's say, the public authorities, because I think nobody's shy in saying that if we work all together, we will see more of these projects like the one in Portugal. And this will be beneficial for every company here, I think. So I think we have to continue that way. Mobility is going the right direction. The industry, despite the current market slowdown, I think can be confident that after the storm, there will be a very good and positive wave of new people embracing cycling. So I think that for CONEBI, it's fundamental to continue to engage with Abimota and all the national associations in these kind of discussions. Muito obrigado. Diogo, a mobilidade é elétrica. As baterias estão na ordem do dia. Qual é o futuro? Que futuro é que vamos ter? O que é que as bicicletas podem usufruir? Ora bem, as baterias são o futuro, acho que isso é bem dito, portanto, em representação do Battery Cluster, claro que tenho todo o interesse em dizê-lo isso. Eu acho que, e não sendo aqui fundamentalista, acho que isto aqui vai ser um futuro que, apesar de tudo, vai ser multifacetado. Nós vamos ter várias tecnologias a concorrer, em todas elas vamos necessitar de baterias. A um curto espaço de tempo médio, eu digo talvez nos próximos 15 anos, eu não vejo nenhuma tecnologia a substituir facilmente as baterias no posicionamento que elas têm neste momento. Possivelmente para outros tipos de transporte mais pesado, podemos estar a falar de outras tecnologias, mas aqui para a mobilidade leve, as baterias farão todo sentido e vão continuar a fazer sentido. Eu há bocado esqueci-me de dizer uma coisa, mas uma das grandes vantagens que, se calhar, a dada altura, nós acabamos por largar um bocadinho a mobilidade leva as bicicletas que antes, por exemplo, em Aveiro eram muito utilizadas, no Porto também, eram conhecidas as pasteleiras e por aí fora, mas a dada altura, se calhar chegar transpirado ao trabalho já não era uma possibilidade e nós, neste momento, com o facto de termos a eletrificação, termos um dispositivo, um equipamento que nos permite chegar rapidamente a qualquer lado e sem grande esforço, conseguimos melhorar muito a vida das pessoas e isso também vai ajudar muito à adoção. Em termos de baterias, o que é que nós podemos esperar? Estamos a evoluir muito rapidamente a nível internacional, vemos grandes evoluções a nível das tecnologias desenvolvidas dentro do nosso sistema científico nacional e dentro dos europeus, apesar de efetivamente também sabermos que quem está no domínio das tecnologias e quem está a realmente colocá-las no mercado são mercados externos, e aqui não estou a especificar porque temos vários players, desde da China, obviamente, o elefante na sala que não podemos contornar. Temos a Coreia do Sul, também um player muito forte, e agora os Estados Unidos, que estão a tornar-se cada vez mais fortes também nisso. Portanto, creio que falta na Europa, se calhar, um bocadinho de investimento
houve bastante investimento, mas tivemos muito mais notícias recentemente portanto, pedido de insolvência pela Northvolt. Foi há umas semanas atrás, portanto era o primeiro fabricante de células a nível europeu, e para quem não sabe, são precisas células para fazer baterias, e sem as células não há baterias. E neste momento, apesar de nós termos já vários players, nomeadamente a nível nacional, temos um forte a trabalhar para soluções de mobilidade, micromobilidade. A verdade é que as células neste momento são o bottleneck. Portanto, enquanto Europa e enquanto investimento, nós devemos olhar bem para onde é que nos queremos posicionar, e se queremos ter a cadeia de valor inteira e termos independência das cadeias de valor e de pressões externas, nós temos que fazer investimentos inteligentes e apoiar aqueles que ainda estão na corrida, porque a Northvolt não era a única. Muito bem. Miguel, deixa-me fazer uma maldade. Tu referiste que Mobinov era o cluster do setor automóvel, mas recentemente mudou para o setor automóvel e da mobilidade. E a Abimota faz parte também agora do Mobinov, e eu sei que temos andado atarefados, eu em especial noutros projetos, temos encontrado pouco, mas o que é que a Mobinov pode ajudar a desenvolver também ainda mais o cluster da mobilidade, e em especial naquele que nos toca aqui, da mobilidade suave e das duas rodas? Muito bem, Gil. Se me permitires, antes dessa maldade, eu recorri a uma anterior maldade, que é não me teres feito a pergunta que fizeste ao Marcílio, que é do que é que a União Europeia pode fazer para ajudar a indústria automóvel, que é uma coisa que eu gostaria muito de poder responder, se me permitires, muito rapidamente. Há uma frase que diz: os Estados Unidos inovam, a China copia e desenvolve, a União Europeia legisla e regula. Aquilo que nós precisamos é de mais inovação, de mais desenvolvimento, de mais investimento e menos regulação e menos leis. Sobretudo quando a quantidade de leis não é equivalente à qualidade das mesmas. Nós vivemos quase que diariamente num turbilhão legislativo que quer regular uma atividade específica do automóvel, mas também num quadro mais abrangente da mobilidade. E quando privilegiamos a componente legislativa em detrimento daquilo que é a componente industrial e de uma questão também até de tendências daquilo que é a percepção do negócio, temos aqui um desfazamento. O que é que eu quero dizer com isto? É importante existir um alinhamento das metas com a nossa realidade industrial. Nós não podemos simplesmente definir metas e depois dizer a tudo o resto que está na cadeia vão atrás das metas porque alguém definiu de uma forma o tanto ou quanto esotérica que eram estes objetivos para cumprir. Nós estamos absolutamente alinhados com os objetivos da descarbonização e da transição verde. Aliás, a maior conquista é quando existe já uma alteração cultural e comportamental nas pessoas relativamente a estas tendências. E já são prévias à pandemia e até à própria guerra da Ucrânia, que também veio acelerar aqui, nomeadamente, o processo de transição energética. Os carros elétricos já existem muito antes destes dois acontecimentos que moldaram, digamos assim, estes objetivos que foram criados. Basta ver, por exemplo, os mais jovens hoje já têm uma perspectiva de mobilidade diferente daquilo que eu tinha quando tinha 18 anos, 19 anos. Não posso esquecer que a melhor prenda material que eu alguma vez tive foi quando meu pai me dá umas chaves numa caixa de sapatos, quando eu tinha 18 anos. Os meus primos hoje, com 18, 19 anos, já não querem saber disso para nada, porque já têm uma concepção e uma perspectiva de mobilidade completamente diferente. Mas a mobilidade elétrica, como dizia há pouco, ela veio e está para ficar. É um processo que tem que estar alinhado com estas necessidades da bateria, porque nós não podemos estabelecer metas se depois não temos capacidade de produzir baterias, ou quando sabemos que 70% das baterias são importadas da China.
não podemos ter estas metas quando a nossa capacidade produtiva ainda não está preparada para alinhar com estes novos produtos ou com uma dimensão destes novos produtos. Aliás, nós em termos de indústria automóvel, fala-se numa grande crise, mas a grande crise é em termos daquilo que é a transição para os veículos elétricos, porque ao nível das vendas dos componentes para os veículos a combustão, elas continuam a proliferar e vão continuar. Aquilo que existe é uma dificuldade objetiva em fazer, à escala pretendida, uma transição para estes veículos elétricos. Isto acarreta aqui um conjunto de constrangimentos. Obrigado por estes 2 ou 3 minutos, por eu poder ter dito isto, numa questão que não me fizeste, mas que eu me apropriei. Relativamente à questão diretamente, ela é absolutamente importante. Nós cluster automóvel, muito recentemente, e também por isso é que ainda não tivemos a oportunidade de desenvolver esta relação, mas muito recentemente evoluímos de um cluster automóvel para um cluster de mobilidade, justamente porque chegamos à conclusão de que era importante começar a pensar o automóvel num quadro mais alargado de mobilidade e de interação com outros modos de mobilidade, particularmente a mobilidade suave. E eu acho que há aqui 2 campos de trabalho muito importantes para serem sedimentados entre as 4 e as 2 rodas. Uma delas é nesta relação que já tínhamos falado de como é que a mobilidade pode ser efetuada pelos cidadãos no quadro das 4 rodas e conjugada no quadro das 2 rodas. Mas há um outro campo que eu acho que é extraordinariamente importante e desafiante e onde eu acho que podemos ter resultados interessantes, que é ao nível da produção de componentes. Há pouco falava-se na apresentação de que nós temos ainda um nível de importação de peças e de componentes muito grande. A indústria automóvel tem inúmeros, e quando digo indústria automóvel, a nacional, estamos a falar agora aqui no patamar nacional, temos inúmeros produtores de componentes, centenas de produtores de componentes. A indústria automóvel nacional tem um volume de negócios na ordem dos 18 mil milhões de euros, mas só de componentes representam 13 mil milhões de euros. O que quer dizer que há seguramente aqui um campo de trabalho de fusão e criação de sinergias entre estas empresas produtoras de componentes automóvel para que possam também ajudar a fornecer a indústria das bicicletas e também ajustar os seus produtos àquilo que são as necessidades da indústria das bicicletas. E vice-versa. Seguramente também há um campo de trabalho ao nível dos produtores e dos fabricantes das bicicletas que pode ser também aproveitado ao nível do automóvel. E há também aqui uma outra dimensão que tem a ver com os processos de fabrico. Nós sabemos que a indústria automóvel é uma indústria com um patamar de inovação muito acelerado, onde a transição digital já vem também há muitos anos, não é uma coisa nova. A eficiência é algo muito, muito trabalhado no seio da indústria automóvel e, se calhar, também se pode beber algum conhecimento da indústria automóvel para ajudar a indústria das bicicletas a ser ainda mais eficiente, mais produtiva e mais competitiva. Há, porventura, aqui também um outro campo de trabalho, e aqui sim é o automóvel que se calhar vai beber da sabedoria das bicicletas, que tem a ver com a micromobilidade. E há um campo de desenvolvimento ao nível dos veículos, vamos chamar microveículos, que é um know-how que provavelmente a indústria das 2 rodas tem mais sedimentado e que a indústria dos automóveis, particularmente a nacional, pode ter aqui um espaço de oportunidade de desenvolvimento destes veículos, que ainda não estão muito dinamizados no quadro da indústria automóvel, os microveículos, mas que podem servir para fazer as tais last mile, mas onde a indústria das 2 rodas, 3, pode vir a ter aqui uma preponderância muito, muito interessante. Muito obrigado a todos. E agora abria a discussão à plateia. Questões? Obrigada a todos. A minha pergunta é para o Manuel Marcílio, portanto vou colocá-la em inglês, penso que será mais fácil. The European Union signed the European Cycling Declaration in April 2024, which aims to integrate cycling more formally into European Union transport strategies and boost funding for cycling infrastructure
and related industries. This is considered a major step forward, but does not yet designate a specific European year of cycling, which was one of the aims of the European Cycling Declaration lobby efforts. I'm just here, I still have my pin here with the European year of cycling since last year that the European Cyclist Federation offered me kindly in April 2023. And I'm really looking forward for the European year of cycling to be declared. I think it will be very important for sustainable mobility in general in Europe and for the industry in particular, and that's my hat today of the industry. So I'd like to know a little bit how is the lobbying going and when do we expect to have a European year of cycling? Thank you for the answer. Thank you for the question and the statement. We were very close to have 2024 or 2025 as the year of cycling. And several countries, several ministers of transportation, they were in favor of that. But you needed to have, and you always need to have the majority, so not everybody was fully convinced. So that's why at the very end we had the declaration on cycling, but no yet, I would say, year of cycling. I think that this can happen. I cannot say when, but I will not say that in 10 years this will happen for a simple reason, because this is, politically speaking, in Brussels, our moment. It means that if we have a declaration on cycling, we have to use it. And we cannot wait too long to see the first results. The Commission is, I cannot speak on behalf of the European Commission, but what they told us is that they want to do something concrete in the first 100 days since the constitution of the new, basically commission, the new College of Commissioners. And what they said is that they will improve, and for me that's a major thing, the Eurostat, you know, to collect the figures, for example, for production, you use Eurostat. So they want to improve Eurostat to collect more figures about how people cycle in Europe. So that's one of the key, I think, aspects of promoting cycling. We need to have better data on the movements of people using bicycles and e-bikes. So I think that the declaration of cycling is going to be concrete. That will also help, I mentioned before, the multi-annual financial framework, which is going to start from 2027. I think that will also help us to ask for more budget to be given to the national level for cycling infrastructure. And these projects linked to Eurostat on collecting data are key, I think, to continue to promote cycling. So I have no idea about the year, but I think that if this is going to happen, and I'm confident this is going to happen, it cannot happen in 10 years' time. It's too late. So I think that this can happen in a few years' time if we continue to push, if we continue to ask for it. Mais questões? Bom dia. Se calhar fazia uma pergunta para o Marcílio e para o Miguel Araújo. Há pouco tempo foi publicada a Mobility Transition Pathway, que define a estratégia de mobilidade para a Europa para o próximo período, que irá definir as políticas de investimento. Pela primeira vez a bicicleta fez parte do painel de discussão. Podíamos tentar analisar quais os impactos que esta visão integrada dos vários meios de mobilidade, em termos de políticas, de definição de políticas e planos de investimento, pode ter no desenvolvimento, enfim, dos dois setores da mobilidade aqui representados. Faltará, obviamente, a ferrovia e a náutica, mas para os que estão aqui, já agora o impacto que esta definição estratégica pode ter no desenvolvimento do cluster das baterias. Obrigado.
Sergio, we know each other. Thank you for the question, which is not an easy, I would say, not an easy question, but I like it. What can we expect concretely? Because we have to be concrete at the end of the day. First of all, the focus has always been on the big players. And I think the first achievement that we have is that we are part of the picture. Number one, at the European level. What can we expect concretely? That document, that report that talks about automotive suppliers, and the bicycle industry altogether will help us a lot because of the things, the content that we have inside that report, which is black and white. Despite not being legislation, it's still, let's say, a political communication, which is important for us and to us. Number one, trade defense measures. It's very clear that if we see, and we're going to see a transition of this industry towards the future, and sustainability was mentioned as well, I think it's a key point. If we want to see more companies investing in Europe, having Europe as a benchmark for the global scenario, those measures are fundamental measures. So that's one aspect which is confirmed and that we are going to use to show to all the institutions that that's a key aspect to be followed by the European Union. Second point, it's about batteries. Batteries were mentioned, electrification was mentioned. That's the direction that we see. That's also the direction that the European Union is taking. They will not, I think, change too much their own position on that. What we're asking, and that's a big challenge for our industry, I think, beyond the technology on batteries and the dependencies coming from the outside, which of course I fully agree, it's the battery value chain. So we need European Union to help us, because if they ask for repairability, recyclability, and all, which to be honest with you, I like and I'm in favor of that. But again, if I'm not mistaken with what I understood, it's the balance between sustainability and industrial feasibility. You have to do that, but don't be too much, don't over-regulate on the industry, or at least in terms of timeline, don't be too strict. Give time to the industry to develop those solutions on one side, attention on that, political attention on that, and on the other side, help the industry, and again, with policies and also with funding, to create the battery value chain for recycling, repairability, and so on, because that's something new. And if you're just pointing to the industry, you have to do it, well, we're going to lose, I think, out of the others. And I think that the EU has a huge, huge challenge to also help many industries, including our industry, to be ready for that, not leaving the industry alone. I think that's the second point. The third point, and then I close, it's clusters, because you mentioned clusters as well. They see the value of promoting as well projects, even of coordination at the European level, for national clusters. Because if one cluster is working by itself, that's, how can I say, that's negative when you look at the full picture, which is, in our case, Europe, even attracting non-European companies to come to Europe. So I think that's the third big pillar of the European Commission that they want to focus on, but it's, I would say, our responsibility to engage with the EU and ask for, and I would say CONEBI, for that kind of coordination at the European level, and having the national level, so the companies in different countries, to have the possibility, like Portugal, to apply for funding, which is not the case in many countries. So also, then I finish, the political direction of member states to think that industry is not bad. Industry is good. Manufacturing is good. 20 years ago, industry was sort of a bad word, industry. No, of course, we have to delocalize everything. And now industry is the most important thing, how to make Europe again competitive, how to make European workers again proud to work in those sectors, manufacturing products, and not thinking that they have to give up because in other countries they will produce what they were producing before. So I think that's
That's a big point that we are discussing with the European Union. Miguel. Só muito rapidamente, para fazer aqui um sublinhado àquilo que foi dito e que subscrevo. Este pacto, vamos lhe chamar desta forma, que foi lançado, tem a particularidade, julgo eu, que pela primeira vez dá uma importância à indústria das bicicletas, sob o ponto de vista oficial, e que me parece absolutamente relevante. Até aqui pensava-se só em automóvel como a solução da mobilidade e agora dá-se aqui uma relevância às bicicletas e esta é uma novidade importante a esse nível. Mas mais uma vez recuando àquilo que já fomos dizendo, esta questão da mobilidade, quais são os dois grandes vetores de disrupção que existem na mobilidade? Uma é ao nível das cadeias de abastecimento, outra é ao nível da cadeia de valor. Ao nível das cadeias de abastecimento, as tensões geopolíticas que vemos nos últimos anos têm afetado o fornecimento e a entrega de matérias-primas, seja o que for, o transporte, a logística desempenha aqui um papel absolutamente determinante. E agora estamos a passar de um capítulo de globalização quase desenfreada para um aspecto mais de regionalização de cada economia. Mas ao nível da cadeia de valor, o trabalho que nós temos que desenvolver, e aqui quer o automóvel, quer as duas rodas estão de braço dado, é de apresentar propostas de valor que nos permitam ter produtos e soluções de elevado valor acrescentado. Nós, por exemplo, em Portugal, tanto no automóvel como nas bicicletas, porventura, somos muito fazedores e somos pouco criadores. E eu acho que nós temos que aproveitar agora estas novas dinâmicas, estes novos desafios e transformá-los em oportunidades, que é de evoluirmos de um paradigma de made in para um paradigma de created in. Porque quanto melhor posicionados estivermos na cadeia de valor, mais dificuldade vão ter os chineses em entrar na nossa cadeia de valor. O nível de ameaça é mais baixo. Ou então, se ela existir, a nossa capacidade de recuperação já é maior. E, portanto, acho que nós temos de fazer aqui um esforço, e esse esforço é exatamente este, de, por exemplo, ao nível nacional e europeu, naturalmente, transformar-nos num verdadeiro hub de mobilidade, onde a inovação e o valor acrescentado são uma evidência. Nós não vamos nos diferenciar só porque fazemos, porque o Michael Porter explicava isso, ou é pelo custo ou é pela diferenciação. Nós não vamos pelo baixo custo, vamos a ir pela diferenciação, sendo que se a diferenciação também estiver acoplada ao baixo custo, melhor ainda, quer dizer que conseguimos vender e ter lucro de outra forma. E, portanto, eu acho que o caminho tem que ser inevitavelmente, o caminho faz caminhando, mas não se faz por decretos, faz por outro tipo de inovações. Mais uma questão, Isabel, e ficaríamos por aqui. É mais para o Miguel Araújo e tem a ver com a cadeia de fornecedores que falou há pouco. Portanto, na indústria automóvel, vocês têm um trabalho feito e bem feito na criação de toda a cadeia de fornecimento perto dos locais onde têm as fábricas. Na indústria das bicicletas isso até à data não tem sido visto dessa forma. E o que acontece é que, por exemplo, na Ásia, nomeadamente em Taiwan, tem toda a cadeia de fornecedores muito perto dos locais onde os produtos são fabricados. Não sei se é algo que, em termos da Abimota, se pode, enfim, promover para o futuro, haver aqui uma partilha com o setor já desenvolvido e, neste caso, com a Mobinov, para que haja uma parceria no sentido de a indústria da bicicleta ter igualmente acesso a essa cadeia de fornecedores, que é algo que realmente nós vimos sair, principalmente da Europa, não é? Os fornecedores foi tudo embora para Taiwan e para a China, e atualmente estamos um bocadinho em determinadas áreas
mais com, digamos, uma situação mais deficiente do que eles. E, portanto, era essa a minha questão e este desafio, no fundo, quer para a Abimota, quer para a Mobi9. Muito bem, a pergunta aqui podia ser para os dois. Exato, é para os dois mesmo. Mas de facto aqui este é um dos exemplos onde existe um campo de trabalho onde ambas as indústrias podem beneficiar da colaboração. Até porque a logística é um pilar absolutamente essencial para que possamos também ser mais competitivos. E a indústria automóvel conseguiu, por via da logística, muitas vezes ser competitiva e consegue estar próximo dos centros logísticos e se calhar é algo que a indústria das duas rodas vai ter também que aprimorar. Eu recordo, por exemplo, há bem pouco tempo estive envolvido nisso e em Famalicão está a ser construído o maior porto seco da Península Ibérica e perto da Continental. Porquê? Para permitir que os produtos que ali são desenvolvidos tenham um fluxo de transporte muito mais eficiente e adequado às necessidades. Mas eu julgo que já terei lido também que no quadro da M2R a questão da logística está a ser trabalhada e preparada no sentido de... Porque esse é de facto um pilar essencial ao nível da competitividade. Nós podemos ter tudo bem controlado até à porta de saída da fábrica, mas depois sabemos muitas vezes que os produtos perdem competitividade por falta de condições logísticas e, portanto, Gil, temos aqui muito trabalho para fazer. Portanto, reserva tempo na tua agenda que eu vou fazer mesmo. Sim, é verdade. Nós dentro da agenda temos um projeto de logística bastante interessante e também aquilo que tem faltado é encontrar buracos na agenda para nós nos podermos encontrar, porque já foram dados alguns passos da aproximação dos setores, mas falta começar a consubstanciar e trocar sinergias, que é aquilo que nos propomos fazer brevemente, porque juntos seremos com certeza ainda muito mais fortes. Agradeço a presença de todos, muito obrigado pelos vossos contributos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.